Olá, eu sou o Denis Roberto e estamos aqui com o nosso canal Temas e Assuntos Bíblicos. E aí, vamos conversar? Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês, o irmão Denis, no canal Temas e Assuntos Bíblicos. Hoje nós vamos conversar neste vídeo áudio sobre a passagem do filho pródigo, parábola, né? Que Jesus nos contou. De antemão já peço que vocês me ajudem a divulgar, né? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Embora que eu vou ser sincero para vocês, mesmo que se uma pessoa, uma alma, ter acesso a este vídeo, áudio, e mudar a sua vida, mudar a sua conduta, aceitar Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador, ou aquele que está desviado como o filho pródigo, né, ao qual nós vamos discutir, conversar bastante sobre esta passagem. Se pelo menos uma alma, e for relevante principalmente para uma pessoa só, e mudar a vida dessa pessoa, eu já estou alegre. Porque a Bíblia nos ensina que uma alma, quando nós vamos em um congresso, em um culto, ou em algum lugar onde tem encontros de cristão, onde que uma pessoa dá a chance de alguém aceitar Jesus no final daquele congresso, no final do culto, de aceitar Jesus como único exclusivo Salvador, e todos os irmãos ficam alegres, porque a Bíblia nos diz que quando uma alma aceita Jesus Cristo ou se reconcilia a Jesus Cristo, a festa no céu. Os anjos fazem festa no céu por aquela alma, porque o seu livro está sendo escrito ou reescrito no livro da vida, e há alegria no céu, e aqui na terra também, como um acordo. Então uma pessoa só que mudar a vida por causa deste vídeo áudio, para mim, já vai estar de bom tamanho. Mas mesmo assim eu peço a ajuda de todos, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei um tema sobre este assunto, onde que este tema é herdeiros de Deus. Nós sabemos que nós somos da linhagem real, né? E devemos ter postura de herdeiro. Esta linhagem não se trata de uma linhagem natural humana, não. Os verdadeiros filhos desta linhagem são aqueles gerados pela promessa feita a Abraão. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E isso nós vamos ver, podemos comprovar na Bíblia, no livro da carta aos Romanos, que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu, no seu capítulo 9, no seu versículo 8. Por mais que muitas vezes nós ficamos pensando se, mesmo com todos os nossos pecados, nós poderíamos ou não ser aceitos por Deus. Às vezes também se é justo uma pessoa que cometeu tantos delitos, crimes e pecados ser mais abençoada e prósperos que uma pessoa que sempre teve uma vida tranquila e santa diante de Deus. Muitas coisas vêm em nossa mente, mas eu te digo que aí depende muito de Deus, da misericórdia e da graça de Deus. Nós mesmos não merecemos. Paulo ele escreve que todos nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado
E aí a gente vai para nossos primeiros pais, né? Adão e Eva. Ali vem a herança do pecado, né? E Deus tinha planos melhores, né? Mas por causa do pecado, nós herdamos deste pecado. Então, por isso que Paulo escreve: todos foram destituídos da glória de Deus. E quando o sábio Salomão está começando o seu ministério, e quando ele constrói o templo, ele reúne o povo, e ele cita na continuidade do livro dele, do livro de Reis, né? O livro dos Reis, ele escreve assim: e todos pecaram. Então todos nós pecamos. E a mesma Bíblia vai nos dizer que se nós falamos que não pecamos, já estamos pecando, porque já estamos mentindo, né? E a mentira é um pecado. Mas vamos lá. Mesmo que dentro de uma justiça da terra, aquele filho pródigo não tinha mais direito nenhum, nós vamos entender neste pequeno vídeo áudio que Deus honrou ele pela graça, favor não merecido. E nós vamos ler um pouquinho também a passagem, né? Nós vamos, quem quiser me acompanhar, esteja com uma Bíblia em mãos, ou através do seu tablet, ou da maneira que você puder, né? E acompanha no livro do evangelista Lucas, no seu capítulo 15, tá bom? E vamos lá. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá meia parte dos bens que me pertence. Ele repartiu por ele a fazenda. Por aqui, nós neste começo, nós já vamos vendo que o jovem, ele pede a parte da herança. Muitos judeus, eles não dão muito confiabilidade, eles não confiam muito nessa parábola, porque eles falam assim. Muitos judeus, eles têm esse dizer: não pode, jamais um homem, um filho ia pedir a herança para o pai vivo, porque o pai tinha que morrer primeiro. Mas o que acontece? E realmente é verdade, normalmente a gente não vai ver um caso desse como regra. É exceção da regra. Como é por tudo isso que acontece em livros, novelas, pessoas ficam famosas, porque existem casos ao qual eles são via de regra, sai da regra. E este é mais um caso via de regra, que ele é uma regra, ele é uma exceção da regra, né? E o que acontece? Nessa parábola, o filho, praticamente, né, vamos dizer que ele mata o pai, né, em vida. E ele pede, e o filho que está morando com o pai pede a herança para poder sair da casa, e isso matou o pai, né, psicologicamente, né. Ainda mais naquele tempo, a família tinha um sinônimo de união, né, era algo muito forte, sabe? Não é que nem nos dias de hoje, que, como a Bíblia diz, que nos últimos dias pais se levantarão contra os filhos, filhos contra pai, e nós estamos vivendo esse tempo. Mas neste tempo, principalmente desta parábola aqui, a parábola ela é ditada, falada, escrita no Novo Testamento, né, falada por nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela aconteceu no Antigo Testamento. É uma história que aconteceu antes da Nova Aliança, né? Como muitos chamam o Novo Testamento. E aí o que acontece? Naquele tempo, família tinha um sinônimo muito forte, sabe? De união. E simplesmente o filho mais novo pede a sua herança para sair. E a Bíblia vai dizer que o pai deu. O pai deu a herança.
Simplesmente era o pai falar, não, não vou dar, mas o pai tão amoroso, já mostra que era um pai amoroso. O pai falou, toma filho, vai viver o que você quer viver. E o filho saiu, viveu, enquanto tinha dinheiro, né? Vamos supor, uma fazenda aí de 1 milhão. 1 milhão de reais. Vai uma fazenda hoje custando 1 milhão de reais. Não, vamos criar uma situação de valores. Uma bela de uma fazenda aí de 10 milhões. O pai fica com 5 milhões, porque tá em vida ainda, né? E aí divide 2 milhões e 500 para um filho e 2 milhões e 500 para outro filho. Seria mais ou menos hoje essa divisão, né? E o que acontece? O filho saiu com muito dinheiro e foi para uma cidade longe, né? A Bíblia diz longínqua. E só que aí o filho, toda a herança que é gastado, toda fortuna que é gastada sem regra, que é gasto sem regra, uma hora acaba. E foi o que aconteceu. E aquele jovem que tinha tanto dinheiro, ele se encontra numa situação horrível, que a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Olha como a Bíblia vai dizer, que ele caiu em si. Quando perdeu tudo, viveu a vida desregrada, a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Esse caiu em si, ele nos dá ele quer nos ensinar que, sabe quando muitas vezes, para quem usou droga ou para quem já foi dopado com remédio, nós estamos sobre substâncias, de repente aquele efeito daquela substância acaba e a gente cai em si. E foi o que aconteceu. O filho caiu em si na hora da dificuldade. E aí ele vai ter uma conversa com um senhor de muitas terras, né? E aquele senhor fala, vai para um campo meu aí cuidar dos porcos lá. Mas você não vai ser o principal, a pessoa que cuida lá não. Você vai ser servo dos servos. É isso que a Bíblia nos dá a entender. Porque quando ele está lá naquelas terras, pessoas delegam para que ele vai dar comida aos porcos. E ele, quando está vendo, quando ele está executando aquela função de alimentar os porcos, ele deseja, a fome era tamanha, né, que ele deseja comer a comida, a lavagem dos porcos. Olha que situação que ele chegou. Por isso que eu sempre falo, o jovem que saiu não é o mesmo jovem que voltou. Jamais o jovem que saiu ia desejar comer lavagem de porco com 2 milhões e 500. Eu estou fazendo uma não entenda como um anacronismo, não. Porque eu estou fazendo uma conjectura textual, né? Em valores, né, financeiro. Vamos supor que ele saiu com 2 milhões e meio de reais. Jamais ele com 2 milhões e 500 no bolso, que era a herança dele, não estou falando que esta era a herança dele, me entenda bem. Eu estou conjecturando uma conjectura textual. E imaginando uma situação, né? Vamos ter este entendimento na minha fala. Vamos supor que ele com 2 milhões e 500 jamais ele vai desejar comidas de porcos? Não. Quantas maravilhas ele até pagou para pessoas, bebida ele pagou para pessoas, porque o dinheiro acabou tudo. Se acabou tudo, ele fez muitas coisas, ele ajudou muitas pessoas, não no intuito de ajudar, mas muitas pessoas aproveitaram da herança dele. Só que agora ele se encontra sozinho. Agora, quando ele cai em si, como eu disse, o efeito do remédio passou, o efeito da droga passou, ele vê que ele já não tem mais nada, ele perdeu tudo. Quantas fases em nossas vidas, nós estamos empregados, bem empregado, nós passamos um momento bom, onde que de repente nós venhamos passear, ir para shoppings, fazer churrasco na nossa casa, ajudar pessoas. E
Ou muitas pessoas, ou muitas vezes nós pegamos em uma analogia com o jovem, nós pegamos indenizações de um valor alto e nós ajudamos pessoas e até acabar, né? A gente fica sem regra para aquela indenização. A gente gasta tudo. E muitas vezes a gente precisa daquela pessoa em um determinado tempo da nossa vida para nos ajudar. Aquela mesma pessoa que a gente ajudou, a gente precisa daquela pessoa para nos ajudar. E a pessoa dá as costas. Quantas vezes acontece isso? Muitas vezes aconteceu isso, ele estava sozinho. Só que agora ele lembra que ele tem um pai. E ele começou a pensar, ele começou a falar consigo mesmo. Quantos empregados do meu pai, na fazenda onde eu era dono juntamente com meu irmão e meu pai, quantos funcionários lá comem e mora bem? E eu aqui, desejando comer comidas, lavagens de porcos. Agora vem uma grande situação e algo que a gente aprende na vida deste jovem. Ele começou a conversar consigo mesmo e na sua dificuldade, na sua tristeza, ele começou a lembrar do que ele tinha. E aí ele pega, ele sabe quando termina o ano, um ano, nos últimos dias de dezembro, e a gente projeta coisas novas para o ano que vai vir. A gente projeta muitas coisas, né? Só que quando chega o ano a gente não cumpre o que a gente falou e a gente nem se levanta. A diferença desse jovem é que ele fala assim: levantar-me-ei e irei. Olha, duas situações. Ele fala levantar-me-ei e a segunda, e irei. E aí o versículo continua lá na frente, ele fala, e a Bíblia vai dizer, e levantando-se. Ou seja, ele falou o que ia fazer e fez. Ele falou que ia levantar, se levantou. Ele falou que ia falar e falou com seu pai. Olha que lindo. Porque então não importa só a gente falar. Importa a gente falar e procurar forças, se levantar e agir. Porque se ficar só nas palavras, nada vai mudar. Não, ele falou, levantar-me-ei. Ele falou, e irei e falarei com meu pai. E na continuidade da palavra, ele diz assim, e levantando-se ele foi com seu pai. E quando ele está chegando, o seu pai já viu logo ele, já agarrou ele pelo pescoço e já deu logo um beijo. E ele disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser tido como filho. Mas olha a grandiosidade que eu tenho comigo como uma oração. Nós podemos introduzir esta fala do filho pródigo nas nossas orações. Ele fala, pequei contra o céu. Primeiramente, ele não fala, pequei contra ti, pai. Primeiramente, ele fala, pequei contra o céu. Se lembra de Davi, quando ele errou com aquele pecado de Batseba, ex-mulheres de Urias, e ele pecou, e o profeta vai até a ele e mostra que ele pecou, aí ele fala, pequei contra o céu. É a mesma coisa que o filho mais novo fala, pequei contra o céu e contra ti. E ele sabe que ele não tem mais justiça nenhuma, porque mesmo dentro da lei, vai dizer que se o filho fizesse tal coisa, o filho tinha que ser morto, apedrejado. É por isso que nós vamos entender que ele mesmo já estava se julgando, ele estava pedindo, pai, tenha misericórdia de mim, não deixa eu morrer, me dá pelo menos um cantinho e comida só para mim sobreviver, não viver, porque eu não mereço mais viver. E o que ele estava pedindo não era mais para viver, era para sobreviver. Entenda, era para sobreviver, não para viver. Comida e trabalho. Isto é o que muitas vezes hoje em dia a gente faz, nós assalariados vivemos, nós sobrevivemos, mas não no sentido espiritual, aquele que está firme na fé. Porque Deus, ele sempre nos renova, né? Então ele estava
pedindo para deixar ele sobreviver na terra. Alimento e trabalho. Mas o pai é diferente, o pai não. O pai vai, beija o pescoço dele, chama os servos dele para servir já, porque quando vai falar que o pai chama os servos, já não está aceitando o filho como servos. Ele já chama os servos para fazer uma analogia de quem é servo e de quem é filho. E agora ele vai dar ordem na frente do filho. Olha, vai, pega a melhor roupa, as vestes real e coloca nele. Pega o anel, aliança. Ou vai refazer a aliança que outrora foi quebrada, ou uma aliança nova com o filho. Se a gente achar que é nova, é a partir daquele momento para frente. E se a gente achar que é uma aliança que vai refazer, vai pegar um anel que já estava lá guardado, que era do filho, só que está sendo refeita. Então aí vai... muitos podem trabalhar com essas duas situações. E Deus honra o filho. Aí é a graça, o favor não merecido. O filho não tinha direito nenhum, mas o próprio filho já sabia disso. E quando o pai fala depressa, porque o pai sabe que existia uma lei, que alguém, um sumo sacerdote, algum líder poderia falar, não, o seu filho voltou, mas ele merece ser apedrejado. E nós vamos apedrejar ele sim, com a sua vontade ou não. O filho fala, depressa, vai que eu quero mostrar para todo mundo que eu estou aceitando ele de volta. E quando, mesmo que se alguém chegasse depois, já ia ver ele transformado, mudado, e acabou. E ainda o jovem fala, e ainda o pai fala, tudo isso porque meu filho estava morto e reviveu. Eu já tinha meu filho como morto, mas Deus trabalhou na vida dele. Tudo foi projeto de Deus, para que ele aprendesse que o mundo não tem nada para oferecer. E o jovem aprendeu. Quantas coisas nós aprendemos com esta parábola? Quantas coisas nós aprendemos o quê? Falar e agir. Se levantar em momentos difíceis. E a primeira... Aí você me pergunta, mas como eu vou me levantar se eu não tenho força? Oração. Peça para Deus, peça para o Senhor Jesus Cristo, me ajuda. Mas o primeiro ato tem que ser seu. Jesus Cristo, ele disse, se tu confessares com a tua boca que eu sou filho de Deus, eu também vou confessar que vocês são filhos de Deus. Mas nós temos que ter o primeiro passo. O primeiro passo tem que ser nosso. Aí você me pergunta, mas Deus sabe de tudo? Por que ele quer que a gente fala? Deus sabia que onde Adão estava. Por que ele perguntou, onde está Adão? Deus sabia que Caim matou o irmão dele. Por que ele fala, o que fizeste com o teu irmão? Deus quer que nós confessamos com as nossas bocas as situações ao qual nós passamos. Ou para ser julgado por aquilo que nós fizemos, ou para ser glorificado, e quem vai nos glorificar é Deus. Porque quando nós confessamos nossos pecados para Deus, ou nós confessamos a situação ao qual nós estamos passando, nós estamos confirmando que só Deus pode nos ajudar. Com as nossas próprias bocas, porque Deus não nos fez robô. Nós não somos robozinho, ou uma TV, uma televisão com um controle remoto que a gente vai direcionando segundo o que nós queremos. Não, Deus não tem um controle remoto onde que... Não, Deus nos fez livre. Deus, ele é tão amoroso que o amor dele é tão grande que ele permite a gente escolher a destruição. Ele nos permite a não escolher ele. Que amor grandioso que é esse? Amém? Espero que espero que todos tenham gostado deste vídeo e a paz que excede todo entendimento esteja com todos. Curtem, compartilhem o canal, nos ajudem a divulgar. Ficam todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Um abraço a todos.